Quem você traria como protagonista desse jogo, da história desse jogo de hoje? Cara, infelizmente eu vou ter que escolher o Moisés. Eu acho que o Moisés foi um jogador útil, certo? Mas voltou a apresentar aquilo que eu e o Luca falamos muito na tomada de decisão. Ele tem boa arrancada, ele consegue se desvencilhar muitas vezes, mas sempre a tomada de decisão. Hoje a gente viu de novo o Moisés ser esse jogador. E assim, vai acontecer. Vai ter vezes que o Moisés vai ser fundamental, como ele foi na classificação da Libertadores, como ele fez a jogada, né, que acabou se tornando o gol da vitória do Flamengo. E outras vezes a gente vai ver esse Moisés. O grande problema é que quando esse Moisés está em campo, né, tomar decisão, ele vai ser um problema porque, sabe, a gana de saber. Assim, é por isso que eu falei assim: se tivesse 0-0 o jogo, tivesse empatado, ou se o Fortaleza soubesse que precisava vencer por 2 gols de diferença, o Moisés teria se esforçado para tentar concluir aquela sequência daquela jogada, sabe? Aquela bola sobrando ali. Daria tempo, entendeu? Daria tempo de tentar. E foi o lance que eu mais me irritei com o Fortaleza, assim, na jogada. Assim, o gol foi revoltante de ver, né? O Fortaleza tomar aquele gol. Mas o gol meio que estava desenhado, como o Iago mencionou, né? A cada vez que o Goiás atravessava o meio de campo, dava aquela sensação: lá vem os caras, será que segura e tal? Mas aquela bola ali, o 2-0 para esse Goiás, que estava com muita dificuldade, até com muitos desfalques também, Fortaleza teria confirmado sua vitória. Era a coisa mais importante que o Fortaleza tinha que ter o pacto hoje, era com essa vitória. Então, para mim, o Moisés vai entrar nesse pódio negativo. Não sei se eu consigo listar ele como principal. Para mim, eu vou ficar ele com o principal porque não se perde aquela chance, mesmo eu não tendo total garantia de que ele faria o gol, né? Porque também ele teria que se esforçar ali para chegar na bola. Não sei se ele acertaria o gol. Mas aí eu vou colocar também nesse pódio negativo o Romero. O Romero ele se encaixa muito mais no contexto de um time mais exposto, como era o caso do Colo-Colo, né? Nos jogos contra foi o Alianza Lima. Mas a dinâmica de jogo dele era algo que eu também já falava. Às vezes ele consegue acertar, mas no geral não é jogador para ficar segurando muito a bola. É para ser um jogador de dinâmica mais rápida. A bola vem, ele dá um passe, pedir mais à frente. Às vezes ele se posiciona mal, assim. Ele não é bem um camisa 9, ele é mais como se fosse um atacante que sai mais da área. E aí você teria que ter, já que o Moisés pega essa bola e faz o arrasto com a bola, né? Faz a jogada mais individual, teria que ter um jogador de mais presença que seria o Kaiser. E o Kaiser até agora não valeu e poderia ter sido uma peça que o Voivoda colocaria. E eu acho que eu vou ficar com o terceiro nome exatamente com essa peça que o Voivoda escolheu. O Torres, que eu até entendi em certa parte, porque o Torres é um garoto muito esforçado, mas tecnicamente ele é muito mal. E na jogada, ele ele erra, né? Ele erra o domínio, a bola vem para ele perde a bola, que gera já exatamente o cruzamento que vai na área. Então, para mim, esses são os dois piores. Daria para dar uma citada ali no Tite e tal, um pouco, mas esses, para mim, foram os piores do lado do Fortaleza. Vamos com os piores também, Iago. Eu acho que assim, não dá para não citar o Moisés, porque é a questão de, o desempenho dele poderia até não ser tão ruim ao longo da partida, mas a jogada que ele protagonizou, sem dúvida, foi o que trouxe o maior prejuízo ao Fortaleza na partida. Se ele faz o gol, ou pelo menos se esforça para fazer o gol na continuidade da jogada, pelo menos seria o 2-0, e aí toda a questão de ânimo do Goiás, que estava começando a se lançar mais um ataque, poderia dar uma freada e o resultado poderia ter sido diferente. Quanto ao Aliás, Romero, apesar antes da gente entrar no segundo, o relógio está com a imagem que eu até passei para ele do lance do Moisés, né? É uma Que eu acho boa. que representa bem, ó. Dava para ter se esforçado, velho, sabe? A bola não estava tão rápida, dava para ter chegado e ele caminha, a bola sai lentamente. Daria para ter dado uma tentativa ali, sabe? Não era uma chance muito clara, assim, de a bola estava parada em frente, ele parou de jogar, mas eu acho que daria para ele ter se esforçado
para tentar, no mínimo, ali jogar para a área, não sei. Enfim, Já eu tinha acho que passado Afinal, o todo gol tá mundo ali, aberto, né? né? Já tinha ficado O todo gol tá mundo, né? aberto. tava todo aberto, O exato. gol Se tá ele aberto tenta. e tem um jogador do Fortaleza chegando que eu não consigo identificar quem é. Acho que é o Robson. Acho que é o Robson. Vai, Iago, pode seguir, cara. Mas aí, assim, o segundo realmente é o Romero, assim, figura que participa do gol do Pikachu, Sim. mas também O corta-luzzinho só. foi muito bem feito. Porque, assim, ele é um jogador muito técnico, de pensamento muito rápido, só que eu não sei o que está acontecendo. Se, inclusive, o gramado tem atrapalhado esse futebol mais técnico dele, e por vezes ele está se atrapalhando com a bola, não consegue ter tanta eficiência nas jogadas, e inclusive sente muito cansaço ao longo das partidas, tanto que é substituído em praticamente todo jogo. Então, assim, o Romero é o segundo, e para essa terceira vaga tem muita gente, assim, o Tite poderia ser citado, o próprio Igor Torres, pelo vacilo de, assim, é um cara que está sem rodagem, e aí ele recebe a bola, poderia ter estourado, mas aí acabou a falta de ritmo de jogo valendo mesmo pode ter atrapalhado ele nessa tomada de decisão. E eu, particularmente, eu não gostei muito da partida do Crispim também. Eu achei que faltou um pouco de presença nele no campo ofensivo durante o primeiro tempo, enquanto o Ceará comandava as ações. E no segundo tempo, eu continuei achando ele um pouco sumido, e tanto que, assim, a jogada do gol acontece meio que ali pelo setor dele, apesar que, assim, ele não tem uma influência tão grande na sobra de bola para o Maguinho, que eu acho que é quem cruza a bola, o lateral do Goiás, mas ele poderia ter chegado para dar o combate no lateral. E aí, essa deficiência já conhecida na marcação dele acaba gerando essa oportunidade. Então, eu acho que eu fecharia o pódio com ele, o pódio negativo. Boa, vamos para os positivos então agora, Minhoca. Vamos lá, os positivos, né? Cara, eu vou ficar com a partida do Hércules. Acho que ele foi bem, assim, apareceu bem na partida, se movimentou muitas vezes. Ele que dá esse passe pro próprio Moisés, né? Que acaba desperdiçando. Para mim, ele foi o melhor, eu acho, pelo lado do Fortaleza. Deixa eu pensar aqui um outro. Eu gostei da partida do Felipe quando o primeiro tempo, né? O bom primeiro tempo do Fortaleza. O passe do Felipe para o gol, por exemplo, eu acho que ele é muito bom nisso. Então, ficaria com ele, assim, pela a qualidade, embora o jogo no segundo tempo, para ele era mais complicado, porque o Felipe não te dá muita proteção, às vezes. É um jogador mais técnico, de mais qualidade de passe, e faltou isso para o Fortaleza no segundo tempo, uma característica que ele pudesse acrescentar. Poderia ter ficado com o Felipe, mas eu entendi a lógica do Vojvoda, até porque o Zé Welles tinha jogado muito bem contra o Flamengo. E o terceiro, cara, até boa parte do jogo, de uma certa maneira, assim, eu tava gostando do Benevenuto, sabe? Acho que o Benevenuto tava bem. Sentiu ali, eu acho que isso também pode ter atrapalhado um pouco também o desempenho. Porque eu tô olhando aqui, Lucas Lima fez também uma boa partida, Pikachu também fez o gol, né, e tal. Mas eu vou ficar mesmo com o Benevenuto. Vou ficar com o Benevenuto, que, enfim, vai ser uma perda, né, para o próximo jogo, já que saiu lesionado, possivelmente não vai poder atuar diante da equipe do Atlético Paranaense. Iago. Fechado com Minhoca nessa questão. Realmente o Hércules, Boa. ele é impressionante a dinâmica que ele consegue dar no meio-campo do Fortaleza. E aí ele toca, ele passa, ele cria, ele arremata de fora da área. Inclusive tentou 2 chutes no primeiro tempo. Então, assim, é um jogador que a torcida do Fortaleza tem que olhar com muito carinho para ele, porque parece ser uma joia e um cara que vai ter muito futuro no futebol. O Felipe ele também foi bem no primeiro tempo, mas o segundo tempo o desenho não favorecia ele. Tanto que, assim, excetuando o Benevenuto, que sai por lesão, ele é o primeiro que o Vojvoda saca do time para colocar o José Wellison. E aí, assim, particularmente eu achei uma boa modificação, porque o José Wellison tem mais pegada no meio campo, mas ele não é um jogador cão de guarda, ele também aparece para jogar. Ele tem velocidade para arrancar no campo, ele tem um chute de longa distância.
Só que aí foram características que acabaram não aparecendo no jogo. E aí essa terceira vaga eu acho que fica com o Pikachu mesmo, porque dentre esses que te fizeram uma partida regular ou na média, como o Lucas Lima, ele e o próprio Benevenuto, ele tem o plus de ter feito o gol do Fortaleza. Mas, assim, as partidas de Lucas Lima e Benevenuto também merecem ser elogiadas. Inclusive, como o Minhoca disse, vai ser uma perda bem considerável. Assim, para ver como é que vai encaixar contra um Atlético Paranaense que vem muito bem no campeonato, especialmente seu setor de ataque, com o Pablo fazendo gol quase todo jogo. Que coisa. Perfeito, perfeito. Eu queria fazer duas perguntas até mais objetivas aqui, Minhoca, para você. Levando em consideração que o Vojvoda poderia ter saído do clube e que ficou, e também de olho no resultado, o saldo do dia do Fortaleza é positivo ou negativo? O saldo? Levando em Contar conta Vojvoda, que... tá falando? Não, levando em conta o todo, o dia como um todo. Ele poderia ter Não, perdido o o saldo é Vojvoda, negativo. o Vojvoda ficou, mas ele perde 2 pontos para o Goiás. Saldo negativo, né? Não, o saldo é negativo pelo que aconteceu em campo. Assim, o fato do Vojvoda ter ficado, eu acho que o torcedor, enfim, ele tem ali um resquício das saídas do Rogério Ceni, mas com o Vojvoda é diferente, entendeu? Uhum. O Vojvoda é muito identificado, aliás, às vezes, assim, o Vojvoda, ele é bem esperançoso, né? Por exemplo, eu não teria capacidade de trabalhar com o Vojvoda. Eu não teria. O Vojvoda não me colocaria na sua comissão técnica, porque eu sou o cara que olha o copo meio vazio sempre, né? E o Vojvoda não. O Vojvoda, ele é otimista, entendeu? Ele sempre acha, não, a gente vai conseguir. E o Vojvoda tem sucesso, eu não. Assim, o Vojvoda conseguiu muito mais sucesso do que eu. Mas isso é que é importante. Vou até pegar a palavra aqui do professor Ananias Ribeiro, aqui, o matematicano. Ele está confiante, não vamos cair, pode printar aí, o nosso Lion não cai. O sentimento do torcedor, e principalmente internamente do Fortaleza, tem que ser esse. Tem que agora buscar contra o Atlético Paranaense. Não conseguiu contra o Goiás, não conseguiu contra a Juventude, não conseguiu contra o Cuiabá, vai ser contra o Atlético Paranaense. E vai ter que ser mais equilibrado como time. Vai ter que, de novo, requer atenção. Cada jogo... Eu falei isso aqui na segunda-feira, no Raiz. Ou foi, eu não sei nem se foi aqui, ou foi em outro canto. O Fortaleza tem que entrar todo jogo até o final da temporada, atento. Vai tomar gol? Vai tomar gol. Na desatenção. Todo time toma gol, pô. Todo time toma gol. Não tem como terminar o ano sem ser vazado até o final da temporada. E aí o pessoal vai falar, claro, o goleiro não passa confiança, a defesa bate cabeça, o Vojvoda só joga para frente. Exatamente. Mas o Fortaleza conseguiu fazer isso no ano passado. O Fortaleza, por exemplo, fez esse mesmo estilo de jogo no segundo tempo do Goiás de hoje contra o Corinthians, contra o Bragantino. Só que conseguiu segurar. Nesse ano não tem conseguido. Tem tomado sempre um gol, tem sempre sofrido uma ameaça. No ano passado sofria. É só lembrar, todos os Fortaleza que lembram muito bem a vitória sobre o Bragantino, o Boeck, que era o goleiro, faz uma defesa espetacular já aos 45 do segundo tempo contra o Bragantino no ano passado. Esse ano não, esse ano a bola está entrando. O que estava dando certo no ano passado, esse ano já não está dando certo. E aí contra o Atlético Paranaense vai ter que se superar. Mas o Vojvoda, para mim, Celso, já é assim, o principal dos que eu vi, certo? Dos que eu vi. Vi Fernando Teixeira fazer um grande trabalho no Fortaleza, colocando o time na Série A lá em 2003. Eu acho que o trabalho dele em 2005. Rogério Ceni, um capítulo importantíssimo nesse crescimento do Fortaleza. Tem muito do Rogério Ceni, mas o que o Vojvoda está proporcionando para esse Fortaleza, mesmo numa situação delicada, porque, cara, eu acho que vários treinadores que tivessem hoje no Fortaleza, talvez tivesse, assim, o Vojvoda deve estar batido, mas assim, ele sempre quer transparecer que ainda há esperança. E há mesmo, realmente. Tem mais aí 28 rodadas. Tem muitos jogos, tem que fazer muitos pontos, mas é isso, toda vez é uma renovação. Hoje e até amanhã vai ficar aquele sentimento amargo, mas a partir do sábado é retomar de novo a confiança, o domingo, para ir de novo. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. É como eu sempre cito, você tem que estar vivo até a 37ª rodada.
e sair do rebaixamento na 38ª rodada, se esse for o cenário, obviamente, é o que o torcedor do Fortaleza assina na hora. Com ele certeza. fica zona de rebaixamento inteira na 37ª, até a 37ª rodada, sair na 38ª é o que importa. Então, é isso. Passo a passo, o Fortaleza tem que conseguir, e agora vamos ver se esse bom resultado aparece num jogo, como disse o Iago, né? E eu também já tinha falado. Um jogo muito difícil. Muito, muito difícil mesmo, que eu considero, contra o Atlético Paranaense. Também considero. Eu diria, inclusive, o seguinte, que acho difícil ter encontrar um torcedor do Fortaleza que não assinasse, né, Claro. esse Não, hoje ele contrato, está né, assinando fácil a questão da permanência, né? estar vivo. Não estou falando da permanência, não. Estou falando de Tá estar vivo. vivo na 38ª rodada. Ter o direito de lutar pela permanência na 38ª rodada. Sim. Não é a permanência, não. Eu acho que hoje o torcedor do Fortaleza assinaria de olho fechado a possibilidade de disputar, de estar vivo na 38ª rodada, seja como for esse cenário.